Tem pessoas que, quando ouvem o pastor a falar do pecado, ficam zangados. Tem pessoas que, quando ouvem o pastor a falar do pecado, ficam zangados. Tem pessoas que, quando ouvem o pastor a falar do pecado, ficam zangados. Esse tipo de pessoas que não querem ouvir o pastor a falar do pecado são escravos do pecado. São escravos do pecado. Eles não querem sair do pecado. Eles querem continuar no pecado. Quando o pastor fala do pecado, eles ficam zangados. Parece que o pastor está a insultar a eles. Quando o pastor fala do pecado, eles ficam zangados. Parece que o pastor está a insultar a eles. Ficam zangados por quê? Porque são escravos do pecado. Eles não querem sair do pecado. Eles querem continuar no pecado. Eles querem continuar a viver no pecado. Eles não querem se arrepender, sair do pecado, fugir do pecado. É por isso que quando ouvem um pastor a falar do pecado, eles ficam zangados. Parece que o pastor está a insultar a eles. Enquanto não, o pastor só está a pregar. Está a pregar, a falar do pecado. O pastor está a pregar o evangelho da cruz. Quem fala do pecado é um pastor que prega a mensagem da cruz. O pastor que fala do pecado é um pastor que prega a mensagem da cruz do Calvário. Irmãos amados, devemos gostar de ouvir os pastores ou o pastor a falar do pecado. Devemos gostar de ouvir os pastores ou o pastor a falar do pecado, a pregar, a falar do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. Devemos fugir do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Irmãos amados, devemos gostar de ouvir os pastores ou o pastor a falar do pecado. O pecado separa o homem de Deus. A Bíblia nos ensina: arrependei-vos dos vossos maus caminhos e vivam. Arrependei-vos dos vossos pecados e vivam. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. O homem deve se arrepender para viver. O homem deve se arrepender para viver. O homem deve gostar de ouvir a mensagem da cruz. O homem deve gostar de ouvir a mensagem da cruz.
Eu, o pastor Armandinho, gosto muito de ouvir o pastor a falar do pecado, ou os pastores a falar do pecado. Porque com o pecado não há a salvação nem a vida eterna. Só o homem é salvo quando sai do pecado. O homem é salvo quando sai do pecado, quando se arrepende dos seus pecados. Mas com o pecado, o homem não é salvo. O homem só é salvo quando se arrepende dos seus maus caminhos. O homem só é salvo quando se arrepende dos seus pecados. O homem deve se arrepender dos seus pecados para viver. O homem deve se arrepender dos seus pecados para viver. O homem deve se arrepender dos seus maus caminhos para viver. A Bíblia Sagrada nos ensina: arrependei-vos dos vossos pecados e vivam. Deus não tem prazer da morte do ímpio ou dos ímpios. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. O ímpio ou os ímpios devem se arrepender para viver. O ímpio ou os ímpios devem se arrepender para viver. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Os ímpios devem se arrepender para viver. O homem deve se arrepender para viver. O homem deve se arrepender dos seus pecados para viver. O homem deve se arrepender dos seus maus caminhos para viver. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. O homem deve se arrepender dos seus pecados para viver. Irmãos amados, devemos gostar de ouvir os pastores a falar do pecado. Devemos gostar de ouvir os pregadores a falar do pecado. Devemos gostar de ouvir os pregadores a pregar e a falar do pecado. Devemos gostar de ouvir os nossos líderes a pregar e a falar do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías, capítulo 59, versículo 2. O pecado separa o homem de Deus. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. Irmãos amados, quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Quando se trata da prostituição, devemos fugir da prostituição. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Devemos fugir do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Tem pessoas que
não gostam de ouvir os pregadores, os pastores a falar do pecado. Porque são escravos do pecado. Eles não querem sair do pecado. Irmãos amados, devemos gostar de ouvir os nossos líderes, os nossos pastores a falar do pecado. Porque o pecado separa o homem de Deus. Devemos ouvir para poder nós sair do pecado. Devemos gostar de ouvir os nossos líderes a falar do pecado, para poder nós sair do pecado, para poder nós fugir do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Quando se trata do pecado, devemos fugir do pecado. Irmãos amados, devemos gostar de ouvir os nossos pastores a falar do pecado, os nossos líderes a falar do pecado, os pregadores do evangelho a falar do pecado. Devemos de gostar de ouvir os nossos líderes a falar do pecado, os pregadores a falar do pecado, os nossos pastores a falar do pecado. Quando o homem ouve o homem de Deus a falar do pecado, a qualquer momento ele se arrepende, ele sai do pecado, ele segue o caminho que é Jesus Cristo. A partir do momento que o homem ouve o pastor ou o líder a falar do pecado, se arrepende, pode não se arrepender no mesmo dia, mas